Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje é a lição de jovens, lição número 2 do primeiro trimestre de 2023, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Meu nome é Samuel Martins, hoje divido essa bancada com o Cleanto Carlos, e hoje nosso convidado ilustre, o irmão Vitor Cailo, também está aqui compondo a mesa conosco, para discutir sobre essa lição muito interessante, né, e sobre, de fato, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, Diácono Samuel, Diácono Vitor. É sempre um prazer estar aqui compartilhando acerca da palavra de Deus para instruir o professor, né, de alguma forma, trazer alguma dica pedagógica para poder contribuir com a aula do professor neste próximo domingo. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor dos ouvintes, a paz do Senhor nossos amigos aqui, o Samuel, o Cleanto, é uma alegria estar compartilhando esse momento aqui com vocês e também contribuir com o ensino da Sagrada Escritura, com aqueles que estão aí preparando a sua lição para ministrar no próximo domingo, e também aqueles que estarão apenas apreciando mais um debate bíblico aí com questões concernentes a esta lição que fala sobre o pecado, fala sobre reconciliação também, e duas perspectivas muito importantes, a perspectiva humana e a perspectiva divina diante do pecado. É isso aí, pessoal. Então vamos começar aqui já propriamente a lição. Eu quero destacar já de cara, eu acho que o professor deve começar por aqui também, bem no começo, e no começo da lição, o resumo que o comentarista traz já é muito completo. Ele diz: enquanto Davi viu o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. E essa, professor, vai ser a tônica da aula de hoje. Aí é interessante que você inicie sua aula prestando atenção quem faltou a primeira, certo? Porque a primeira aula do trimestre ela é muito importante para o aluno ter a base teórica para poder continuar todo o trimestre se aprofundando sobre o tema santidade, né? Apesar da lição de hoje falar sobre pecado, o tema geral do trimestre é santidade, e santidade tem tudo a ver com o pecado, aliás, com a ausência dele, né? E, e é interessante que vocês vejam quem não pôde participar da primeira aula, né? Até por conta da virada de ano, algumas igrejas mantiveram a escola bíblica dominical no primeiro domingo do mês, que foi o dia 1º de janeiro. Então, é possível que algumas classes tiveram ali um número reduzido de participantes. Então, já comece prestando atenção nesse aspecto. Você pode combinar com a turma de fazer uma breve revisão do tema santidade, né? O que é santidade? E aí você vai fazer a diferença de santidade posicional, progressiva e santidade final, processo de regeneração do ser humano. Rapidamente ali você vai tocar os principais pontos da aula anterior, que é a base, e aí você começa a aprofundar, de fato, no tema de hoje, que já é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo e cobra de nós santidade. Então, aí você começa a fazer esses elos e os conteúdos vão se conectando e, de certa forma, fazendo ainda mais sentido na cabeça do seu aluno, certo? Os objetivos da aula deste domingo é explicar o pecado sob a perspectiva humana, o pecado sob a perspectiva divina, e a gente, no fim, tem que compreender, junto com os alunos, que o julgamento de Deus sobre o pecado, ele é imparcial, mas, ao mesmo tempo, misericordioso. É severo, mas, ao mesmo tempo, repleto de amor e de oportunidade para o pecador se arrepender. Então, basicamente, essa é a grande síntese, o tom, a toada que você vai conduzir a aula neste domingo. E como exemplo dessa situação, a pedra de toque que o comentarista traz é justamente a história de Davi, que é muito conhecida por toda a juventude, por toda a cristandade. O tema base da lição é lá em 2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 9, exatamente o momento em que o profeta Natan se encontra com Davi. Você vai fazer essa leitura em sala de aula e já vai começar a destacar isso. É o momento que Natan encontra Davi e já revela o pecado que estava oculto. E a gente vai puxar esse tema para fazer as ilustrações a respeito da perspectiva humana e de Deus sobre o pecado. Então, Samuel, já que você já cita aí o exemplo de Natan repreendendo o pecado de Davi, é importante a gente citar que Davi é chamado como um homem segundo o coração de Deus,
e não por causa do pecado que ele cometeu, mas apesar do pecado, como cita o comentarista da lição, Davi, ele comete o pecado, mas apesar disso ainda é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque o que diferencia alguém a ser segundo o coração de Deus é justamente essa possibilidade que Deus nos dá de se arrepender, de reconhecer as nossas falhas, e é isso que acontece, né? Davi é repreendido por Natan, e naquele momento ele cai em si, percebe o seu erro e torna a se arrepender e não insiste no pecado, né? Ele se humilha diante de Deus e não age como alguém que entende que está correto, ele realmente percebe o seu erro, e isso é um diferencial daqueles que estão alinhados com a vontade de Deus. É interessante acrescentar também que quando Natan ele chega para Davi, para com aquela história do rico e do pobre, Davi ele está com a sua sensibilidade espiritual tão reduzida que ele não consegue enxergar que ele é o homem rico. E aí ele está ali engodado pelo pecado, ele não consegue se enxergar naquela situação, e diz assim no versículo 5: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natan: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E aí Natan depois vai dizer: Tu és este homem. E aí ele entende o pecado, e o decorrer do texto os irmãos já conhecem. Mas aqui eu costumo dizer que, do mesmo jeito que a santificação é a separação do mal, o pecado é a separação de Deus, né? Então o homem ele se distancia de Deus, ele começa a não se enxergar mais naquela situação. Ele acha que está tudo bem, e aí as coisas vão passando, um abismo vai chamando o outro, e a gente já sabe como termina os dias, né, daqueles que são maus. Cleanto e Vitor, é interessante também a gente dar uma olhada nessa perspectiva da sensibilidade espiritual reduzida que o pecador tem. Eu acho interessante porque eu já ouvi um teólogo dizer que, pela familiaridade com o pecado, muitos já não se dão conta da enormidade dele. Basicamente, é aquela sensação de normalidade, quando tudo já está tão desviante, tão anormal, que o louco, o anormal, é o novo normal, né? Então, pela familiaridade com o pecado cotidiano, dia após dia, como foi o caso de Davi, muitos já perdem, adormecem essa sensibilidade e aí já normaliza a conduta pecaminosa. Então, isso é muito sério, a gente tem que ter muito cuidado para não ocorrer no mesmo erro, que os pecados cotidianos, alguns chamam os pecados de estimação, aqueles que a gente luta com maior frequência, não se tornem parte da rotina e a gente se torna insensível quanto à enormidade de cada um desses pecados, né? Até muitos dizem, mas não existe pecadinho, pecadão. Olha, eu acho até que existe pecadinho, pecadão. Tem pecados que são piores, objetivamente falando, do que outros. Mas todo pecado, tanto o pecadinho como o pecadão, é separação de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o pequeno ou grande, o ocasional ou reincidente, é uma conduta muito séria diante do Senhor, e a gente tem que buscar justamente arrependimento e misericórdia, abandonando essa prática. E aí eu vou fazer só um gancho bíblico aqui, com o capítulo 1 de Romanos. Paulo está iniciando ali sua carta aos Romanos, e lá pelo versículo 23 e 24, ele fala sobre um grupo de pessoas que se desviaram e alteraram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, e aves e quadrúpedes. Aí começa a falar sobre diversos pecados que aquele grupo de pessoas estavam cometendo. E aí no versículo 24, ele diz, eu vou passar ali, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Você vê aqui agora que no versículo 24, Paulo diz, olha, Deus, com relação a esse grupo de pessoas, ele não está fazendo nada além de se distanciar, deixando que o próprio lamaçal do pecado afunde essas pessoas, que eles se sujem na própria lama. Então você vê que Deus, nesse caso, toma uma postura de vou ficar aqui olhando vocês se desgraçarem mutuamente, né? Entregarem seus corpos à imundícia. Olha que castigo é a indiferença do Deus vivo, né? A gente ser consumido pelos nossos próprios pecados. Isso já é terrível, né? E quando a gente se coloca na posição de filho de Deus, de servo do Senhor, a gente tem que redobrar, quadruplicar esse cuidado para que a gente não desagrade
ao Senhor, né, com nossas condutas e não caia em pecado. Então, nesse contexto aí do tempo de Deus agir, ele tem um plano, ele aparece ali no momento certo, na perspectiva de Deus. Alguém pode dizer que, na perspectiva humana, seria melhor que Deus tivesse interrompido a ação, evitado o pecado, evitado o assassinato de Urias, né? Ou mesmo agido de forma que Urias fosse salvo ali no campo de batalha, mas Deus permite que tudo isso aconteça, permite inclusive que a criança venha a nascer, em um momento em que Davi acredita que está tudo resolvido, que não tem problema nenhum, que o pecado dele está escondido, né? Mas até é importante destacar que Jesus não veio para esconder nossos pecados, mas para tirar o pecado do mundo. Então, para Deus não está resolvido nada, o pecado escondido, ele aparece na história naquele momento para tirar o pecado da forma que Davi vem ao arrependimento, ele é confrontado, se humilha e arrepende-se de forma que os seus pecados são remidos, né? Então, é importante a gente destacar esse tempo de Deus aparecer, o plano de Deus. A gente pode achar que ele poderia ter aparecido antes, mas nós não conhecemos toda a história. Deus sabe de tudo e nós temos que entender o plano de Deus. E é um destaque também nesse contexto para o que está escrito no livro, quando o comentarista da lição fala sobre uma ilustração de uma rã que ela é colocada numa panela cheia de água fria sobre um fogão que vai aquecendo, e aquele animal ali, por ser um animal de sangue frio, conforme a água vai aquecendo, ele vai se adaptando até aproximadamente 30 graus, ali o limite da rã, e começa a passar disso, ela por ser pouca coisa, né, aos poucos ainda tolera, apesar de incomodar, ela vai tolerando e chega a certo momento que, quando ela não suporta mais o incômodo do calor, ela não tem mais forças para sair dali. Se ela fosse jogada na água fervendo, ela teria capacidade de pular, assustada, mas como ela foi aos poucos levada àquele momento, ela morre ali cozida. E é algo que acontece com quem se adapta ao pecado, com quem vai se acostumando com, como você citou, os pequenos pecados, né? Vai se acostumando com situações que aparecem, é normal, não tem problema, nada demais, né? Eu lembro até que a lição usava essas expressões na época aí do juvenis, é normal, e agora já nesse momento a gente vê isso acontece, né? Foi o que aconteceu com Davi. Ele foi se acostumando com certas coisas e em algum momento levou até um assassinato. Então, se acostumar com o erro faz com que, no momento em que ele se torna um erro maior, você não tenha nem forças para sair do erro mais. Inclusive, Vitor, você trouxe aí, voltou um pouquinho no momento do pecado. 1 Tessalonicenses 5:22 é um versículo bem conhecido da igreja, diz: fugir da aparência do mal. E Davi ali, quando ele vê Batseba tomando banho, se ele tivesse fugido daquela aparência do mal, porque a gente não é nem fugir do mal. O escritor, ele é mais sábio, ele diz fugir da aparência. Se aquilo lhe parece mal, você já tem que fugir daquilo, porque talvez você não tenha força suficiente para suportar aquele mal e acabe caindo em tentação, como foi o caso de Davi. Então é importante, professor, deixar claro para o jovem que ele precisa fugir não do mal em si, mas da aparência. Não deixe nem ele chegar no mal. Quando ele vê que o negócio ali não parece estar de acordo com a vontade de Deus, caia fora, meu irmão, porque nós somos fracos, nós somos tendenciosos ao pecado, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, se você vê essa chance, fuja. Não espere, não tente provar, não tente testar, e nem faça como Davi, que observou até o momento de desejar e aí progrediu para o pecado. Perfeito, isso aí é, assim, pegando a ilustração que o Vitor trouxe do livro, né? Fuja da água morna, né? Nem entre na panela, talvez, se fosse o caso, né? Isso. Nem entre Verdade. na panela, nem entre no caldeirão. Não vá testar até onde você aguenta, que você pode se dar mal, né? Não queira ser um super crente, né? Que todos nós estamos sujeitos aqui a pecar. E é interessante que o professor também comece a observar, eu estava pensando nisso aqui, que olha como a CPAD programou esse currículo. A gente passou alguns meses estudando a tentação, todos os aspectos da tentação. A gente passou um tempo estudando também sobre os discípulos de Jesus, que de fato é ser um discípulo de Cristo. Aí a gente vem agora falar sobre santidade e estamos retomando aqui a um ponto
crucial, que é fugir da aparência do mal para não cair em tentação, porque você é um discípulo de Jesus e deve a Deus toda a santidade que você puder entregar, né? Você tem que separar a sua vida e dedicá-la ao Senhor com todas as suas forças. E isso tem tudo a ver com fugir da tentação, com ser um discípulo de Cristo, né? Então, eu acho interessante como há uma programação curricular, uma grade, que o aluno da EBD, que é constante, que é frequente, ele pode usufruir desse benefício, da sistemática do ensino cristão, né? Começando no começo, passando pelo meio e terminando no fim. Então, a gente tem um processo de ensino e aprendizagem muito bem estruturado e que se o professor empregar dedicação, força, em estudar, se preparar para fazer uma boa aula e o aluno em comparecer e beber daquela fonte, com certeza os frutos serão maravilhosos, a gente terá uma juventude ainda mais resiliente ao pecado, né? E resistente diante das tentações. Amém. Falando mais especificamente do pecado, né? Eu li uma vez que o pecado ele nos leva mais longe do que queremos ir. E aí, eu pensando nisso, eu lembro do criminoso, né? O criminoso, quando ele está ali concebendo o seu plano, né, para cometer um crime, e aí vamos pensar aqui num assalto, ele comete aquele assalto porque, sei lá, está precisando, vamos olhar aqui na maneira menos pior possível, digamos assim, né? Ele olha para o crime e diz, eu estou precisando de uma quantia X, então eu vou cometer esse crime. Só que aí, quando ele comete esse crime, ele vê o retorno rápido que aquilo trouxe, e aí daqui a pouco esse crime se transforma em outro crime, e aí esse assalto vira um latrocínio, e aí você vê o homem descendo, se corrompendo cada vez mais, ladeira abaixo. E aí, nesse pecado de Davi, a gente vê que ele se arrepende, né? Lá no versículo 13, inclusive capítulo 12, versículo 13, eu vou só ler aqui rapidamente, que diz o seguinte: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. E a gente sabe que Deus, ele perdoou Davi, mas a sentença era para que o filho dele, o primeiro filho que ele teve com Batseba, o qual a Bíblia não revela o seu nome, morresse, né? E isso mostra que, apesar de Deus perdoar os nossos pecados, não seremos eximidos de todas as consequências desse pecado. E aí, voltando ao caso do criminoso, você imagina que o trajeto dessa pessoa que foi, digamos assim, recuperada, ela sofreu muitas coisas, muitas aflições, ela tentou conseguir emprego, não conseguiu, as pessoas desprezaram ela pelo seu passado, então não significa que porque Deus lhe perdoou, que você está livre de todas as consequências do seu pecado, e a prova disso é Davi, ele foi perdoado por Deus, mas ainda assim o seu filho faleceu. Então isso é importante, porque se pensarmos dessa forma de que, posso pecar quantas vezes eu quiser, Deus vai me perdoar, e eu estou livre para pecar novamente, digamos assim, né? Não pode acontecer assim. A Bíblia fala que o pecado acontece mediante o arrependimento. E o que é o arrependimento? É essa transformação de mente, essa metanoia. Se você não se arrepende, se você é perdoado, mas não se afasta do pecado, você se tornando um reincidente, Deus não vai lhe perdoar. Porque o pecado, o que é que ele faz? Ele afasta de nós o principal privilégio, que é a comunhão com Deus. Então, se você peca e se torna reincidente no seu pecado, você não está fazendo nada, meu irmão. Você está se distanciando mais de Deus. Deus, ele não é uma pessoa que vai lhe perdoar hoje, ele perdoa amanhã, e você peca de novo, ele perdoa de novo, e você peca de novo. Na mesma coisa, não pode, isso não pode acontecer. E a prova disso é o que aconteceu com Davi. Ele foi perdoado, o Salmo 51, a gente vê ele lamentando, ele reconhecendo o seu pecado, e ainda assim, o seu filho precisou morrer, né, para que ele entendesse que os pecados têm consequências. E aí depois a gente vai ver a sua alegria lá no Salmo 32 por ter sido perdoado por Cristo. Então, para fechar, eu só queria lembrar isso, né, professor? Talvez seja importante você apresentar para os seus alunos de que não podemos, por Deus estar disponível a todo tempo a nos perdoar, não podemos pensar que o perdão ele vem e você pode pecar de novo, e perdoa de novo, e peca de novo. Não, você precisa se arrepender e se afastar daquilo que lhe leva a pecar contra Deus. É isso, Cleante, isso me lembra bastante a lei da semeadura, né? E como o nome diz, é uma lei, não há escapatória. A lei será aplicada. Então, o ser humano, ele é livre para semear, mas ele é escravo do que semeia. Ele é escravo do fruto daquela semente que semeou, né? Davi alcançou misericórdia aos olhos de Deus em relação ao seu pecado, mas as consequências continuaram sendo nefastas, né? Tanto para a vida dele, como da sua família, como para o ministério dele, e ficou marcado na história. Davi, um homem cheio de predicados, segundo o coração de Deus, matador de gigante, músico, homem crente, homem de Deus, mas também com predicados negativos, né, de traidor, homicida, adúltero. Então a gente também
ver que Deus e a Bíblia, né, o Espírito Santo não omite as falhas daquele grande homem de Deus, que também foi um grande pecador. E aí eu sempre lembro das palavras de Martinho Lutero, que ele apresentava uma dicotomia do ser humano, que de certa forma é um paradoxo, né? Ele dizia simul justus et peccator, simultaneamente justos e pecadores. E o crente é isso, o crente é um ser que é justo diante de Deus, santo, ele, pelos méritos de Cristo, ele é semelhante ao próprio Cristo, né? Justo diante dos olhos do Senhor, satisfeito em termos de justiça de Deus, mas ao mesmo tempo ele é um pecador desprezível e merecedor do inferno, da morte. Então a gente vive essa dicotomia, a gente vive batalhando contra a nossa própria natureza para poder alcançar o prêmio da salvação. E aí, Cleanto estava comentando também, né, que não adianta você alcançar a misericórdia e continuar pecando, ter a misericórdia e a graça de Deus como um salvo-conduto para pecar, né? E a gente que é brasileiro, infelizmente, é muito familiarizado com essa ideia de impunidade, porque a gente vê bandidos criminosos, mesmo de crimes hediondos, até mesmo a corrupção que mata milhões em filas de hospitais, tudo. Enfim, a gente vê criminosos de colarinho branco ou por meio de violência sendo liberados, saindo impune de diversos crimes, não é verdade? E a gente, às vezes, pode estar familiarizado demais com esse escândalo que é a impunidade. Mas diante de Deus, que é justo, a impunidade não passa batido, né? Há juízo, há castigo, há pena para o pecado. E aí eu faço só menção aqui, já são minhas considerações finais, em seguida eu já vou deixar os senhores à vontade também para fazer as de vocês, né, as considerações finais. O tema renderia muito mais, mas a gente tem que respeitar o tempo, né, em prestígio aí aos nossos espectadores. E eu vou fazer só menção aqui a 2 versículos muito pesados, que é bom um professor de EBD ter conhecimento deles, e quem sabe até reproduzido em sala de aula, que se encontram lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 26 e 27, que diz que, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, olha aí, você que é crente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas o que é que sobra? 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha aí. Que versículo, que conjunto de versículos severo, né? A gente tem muitos versículos de misericórdia, de perdão do Senhor tendo compaixão daqueles que o buscam, né? Que se arrependem dos seus pecados, e é verdade, Deus tem perdão, Deus tem graça, tem misericórdia para dar para todo mundo, sem faltar para ninguém. Mas também aquele que contumazmente, voluntariamente, depois de ter conhecido a verdade, peca, aí, amigão, não resta mais sacrifício, só a expectativa do juízo e do ardor de fogo. É verdade, Samuel, a questão do juízo de Deus é inevitável para aqueles que se separam dele e não encontram arrependimento, não encontram a remissão dos seus pecados em Jesus Cristo. É importante destacar que o professor, nesta lição, né, quando fizer aí as duas perspectivas, tanto da perspectiva de Deus como a perspectiva do homem, a gente normalmente, quando olha aqui para o pecado de Davi, ou pecados de qualquer pessoa que não seja a nós mesmos, nós gostamos de lembrar do juízo de Deus. Mas quando nós pensamos no nosso pecado, nós olhamos apenas com a perspectiva humana, sou falho, coitado de mim, eu preciso apenas me livrar, como Davi fez, preciso apenas me livrar do castigo imediato aqui, esconder esses rastros de pecado, né? Comete um pecado após o outro, tentando esconder as falhas que cometeu, e destacar também que essa diferença de perspectiva é justamente porque nós estamos mais próximo da perspectiva humana, né? Nós somos humanos, e para que nós possamos ver na perspectiva de Deus, nós precisamos nos aproximar da perspectiva de Deus, e só consegue enxergar essa perspectiva quem está em comunhão com Ele, quem está longe do pecado. Então fica aí essa mancha aí da hipocrisia, né, que a gente tá
querendo que alguém seja punido, ao mesmo tempo cometendo falhas, porque nós olhamos para nós mesmos e somos apenas fracos, carne, e não esperamos nada melhor do que isso, mas também queremos o juízo de Deus para o alheio. E é importante fazer a comparação, assim como o trecho da lição faz no livro, com a rejeição de Saul. Saul foi rejeitado justamente porque ele não passou pelo arrependimento, ele não se humilhou diante de Deus, ele não entendeu a sua falha, e por isso não alcançou arrependimento. Mas Davi, ele diante de Deus se apresenta quando é confrontado, se humilha, pede perdão, por isso alcança a remissão dos seus pecados. Então, essas duas perspectivas, a perspectiva humana, a perspectiva divina, devem ser abordadas nesse sentido, de que o homem é falho, ele vai sempre olhar para o pecado como a sua própria natureza, é da natureza decaída do homem o pecado. Mas quando nós olhamos para a perspectiva de Deus, nós vemos que o pecado deve ser julgado, condenado e apenas perdoado com uma obra que foi feita na cruz. Somente a obra do sangue de Jesus pode nos limpar, né? Na perspectiva de Deus, o pecado é perdoado, mas porque Cristo já cumpriu a justiça de Deus, Cristo já nos remiu dos pecados. Então, somente quando nós entendemos essas duas perspectivas que nós podemos entender a questão da remissão, a questão do perdão e de como é que nós estamos diante de Deus. Se nós estamos diante de Deus como perdoados, assim como Davi, que se humilhou, ou como rejeitados, como Saul, que apenas agiu como se nada tivesse acontecido. Quando Saul é confrontado, ele apenas diz, não, mas o meu erro foi justamente para sacrificar o Senhor, né? Ele justifica o seu erro, dizendo que era em busca de sacrificar o Senhor, o que o texto deixa ali na entrelinhas que nem era a verdadeira intenção, né? Não deixa claro que era essa a intenção dele. E aí a gente vê que ele apenas estava arrumando uma desculpa e recebe a resposta, né? A melhor adoração é a obediência. Melhor do que o sacrifício ali seria a adoração, né? E melhor que a melhor adoração é a obediência. O sacrifício de bois, de bodes, não é isso que o Senhor quer. Ele quer a obediência. Então, se ele tivesse decidido obedecer, ele não teria sido rejeitado. E foi a decisão de Davi. Apesar de cometer vários erros, no final, ele decidiu obedecer. Já trago também aqui as minhas considerações finais, e eu queria ler os versículos 19 e 20 do capítulo 12, que diz: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Bom, aqui a gente consegue ver o quanto Davi, por que Davi também era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele entendeu que a justiça de Deus foi feita, que ele perdeu ali seu filho, e só um pai, eu não sei porque eu não sou pai, mas só um pai sabe a dor que é perder um filho. Eu tenho certeza que ele preferia ter morrido do que ter perdido um filho, mas aqui ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu que aquilo era uma punição pelo seu pecado. E a gente vê a humanidade muitas vezes preocupada com si mesmo, numa situação em que você recebe a justiça de Deus, muitas vezes você se distancia de Deus. É como se você dissesse, Deus é muito injusto, olha o que ele fez comigo. Aí você se afasta dos caminhos de Deus. Mas Davi fez diferente. Ele perdeu um filho, e aqui o texto, antes desses versículos que eu li, ele vai falar que ele passou a noite prostrado, em terra, orando, jejuando ali, para que Deus pudesse chegar na saúde do filho dele, mas Deus decidiu levar. E quando ele vê que Deus leva seu filho, ele o adora. Então você veja aí a mudança de mentalidade, né, de Davi. Ele conseguiu contornar essa situação e adorou a Deus. E a prova disso é que a gente vai ver que Deus ele concede como presente, digamos assim, como recompensa por ele ter se voltado para Deus e não o abandonado, Salomão, né? Inclusive, o estudo aqui da Bíblia, aplicação pessoal, ainda vai dizer assim, até o nome que o Senhor deu a Salomão, que foi Gedidias, mostrava essa graça que ele colocou sobre a vida de Davi, porque significava amado do Senhor. Então, querido professor, acho que talvez seja importante você falar sobre esse entendimento que Davi tinha a respeito da justiça de Deus e saber que tudo aquilo que acontece porque é propósito de Deus. Eu desejo que sua aula seja uma aula excelente
que os seus alunos tanto aprendam com você, como também lhe ensinem, que eu tenho certeza que esse processo de ensino-aprendizagem ele é recíproco, acontece tanto de daqui para lá, quanto de lá para cá, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Amém. Até a próxima.